Boa tarde, chega mais que o Vitrine Revista está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de janeiro, e nós seguimos por aqui juntinhos até as 3 da tarde. Vamos então conferir as atrações de hoje? Eu recebo por aqui a nutricionista Isabel Rosete Guzzi para explicar para a gente por que ficamos de mau humor quando estamos com aquela fome. Por aqui também a neuropsicóloga Renata Araújo para falar sobre um assunto importante: como aumentar o vínculo entre pais e filhos durante o período das férias. E você sabia que hoje é o dia do fotógrafo? É isso mesmo. E para celebrar essa data, eu recebo aqui também o fotógrafo e artista visual Leandro Borges. E ele vai contar pra gente a sua trajetória na fotografia. Você conhece, por algum acaso, o hambúrguer Fusquinha? Ainda não? Pois é, o chefe Igor Oliveira vai ensinar o passo a passo dessa receita especial aqui pra gente. Então fica comigo que o Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia. Bom, e quem nunca ficou irritado, sem paciência ou até triste quando a fome aperta? Pois é, essa sensação tão comum no dia a dia vai muito além da falta de comida. O nosso corpo e o nosso cérebro sentem. E o humor responde, é claro, né? Então, para entender o porquê que isso acontece, eu estou aqui agora com a nutricionista Isabel Guzzi, que vai nos dar todas as orientações e falar um pouco mais por que a fome acaba alterando, então, o nosso humor. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, obrigada pelo convite. E que mau humor que a gente fica, né, quando está com fome. Isso acontece principalmente porque durante o período prolongado de jejum, né, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a nossa glicemia sanguínea ela cai. E o nosso cérebro é a principal fonte, né, o principal nutriente que ele vai utilizar para a funcionalidade dele, né, num todo, porque o cérebro está o tempo todo comandando o nosso organismo. E para que ele faça isso com excelência, ele precisa de um nutriente em maior abundância, que é a glicose. E se eu fico muito tempo sem me alimentar, cai essa glicemia sanguínea porque já está sendo utilizada por muitas horas, o meu cérebro recebe menos. Então ele fica ali nesse modo de emergência, de estado de alerta. Isso faz com que ele ative lá, né, como uma reação, os hormônios que estão relacionados ao estresse. E daí é comum. Eu, particularmente, eu fico estressadíssima quando eu tô com fome, né? Chega a hora de comer, preciso comer, senão o mau humor ele toma conta. Eu acho que todo mundo que está em casa assistindo acaba sendo assim. Então é porque o nosso corpo ele precisa então dessa energia, do açúcar, né? Para que a gente consiga exercer as nossas tarefas, fazer o que a gente precisa fazer, sem deixar o humor atrapalhar, isso? Quando a gente se alimenta, né, as horas após as refeições, o nosso organismo vai estar metabolizando aqueles nutrientes provenientes da alimentação e vai estar direcionando para o nosso organismo para onde ele precisa, né? E as fontes de carboidrato ali que são convertidas em glicose, elas são muito enviadas para a funcionalidade cerebral. E se esse cérebro não recebe, eu falo igual um carro quando está no modo reserva. Ele vai o quê? Vai apitar, vai dar um sinal de alerta. Já no nosso corpo, quando ele dá esse sinal de alerta, é o que? A irritabilidade, a fadiga, a falta de concentração, né? Porque a gente acaba aumentando muito o cortisol, a adrenalina, que fazem com que a gente fique, né, nessa falta de concentração, irritabilidade. Então, o nosso corpo ele é muito perfeito, ele sempre dá os sinais de que algo está faltando. E, Isabel, aproveitando, a gente fala, quando a gente fala em alimentação, a gente fala também sobre rotina. E hoje em dia as pessoas estão assim apressadas, ansiosas e muita coisa para fazer em pouco tempo. E às vezes pulam uma refeição. O que isso pode causar? É muito prejudicial? Como que funciona? O importante é que no cotidiano essa pessoa tente não deixar isso acontecer rotineiramente, né? Sempre está pulando refeições. Para que a gente consiga ter um maior controle do nosso humor, né, no dia a dia, é importante que na rotina alimentar a gente tenha alimentos que vão propiciar a produção de neurotransmissores, né, que estão relacionados principalmente com o relaxamento, né, a serotonina, a dopamina. Então, se eu, na minha rotina, coloco ali boas fontes de gordura, né, ovos, peixes, castanhas, as fibras, né, os carboidratos das frutas, então, o meu organismo funcionando bem num cotidiano, se por uma aventura eu fico num período de jejum mais prolongado, hoje não deu tempo,
eu tenho ali no meu organismo já uma boa produção dessa serotonina, dessa dopamina, então eu não vou sentir tanto, né, o aumento leve ali daquele cortisol por conta das horas de jejum. Agora, se eu sempre tenho uma rotina de alimentação ruim, né, e fico num período de jejum, então a rotina de alimentação ruim já me deixa mais estressado, mais inflamado, já afeta o funcionamento do intestino, que às vezes esse intestino não funciona, e aí a pessoa fica literalmente enfesada, porque o sistema digestivo como um todo é importante para o humor. Então, se eu pulo muitas refeições, me alimento mal, não tenho o intestino funcionando, não evacuo todos os dias, aí acaba o quê? Aumentando também essa parte da irritabilidade. Então, é importante que no cotidiano tenha uma alimentação correta para que, se eventualmente acontecer de pular refeições, não sinta tanto, porque não vai ter esse aumento tão brusco desse cortisol, né? Vai conseguir segurar. Sim, que daí não é qualquer coisa. Eu vou comer na hora, mas vou comer ali um salgadinho, um lanche improvisado. Tem que ser um alimento saudável para conseguir suprir as próximas horas, é isso? Se você está sentindo, né, eu estou há muito tempo sem comer e eu associo que às vezes seja essa baixa de glicemia, que ficou ali 5, 6 horas sem se alimentar, a gente já começa a ter uma diminuição da glicemia, que ela estava sendo altamente liberada, por conta da alimentação que aconteceu horas antes. Baixou essa glicemia, o meu organismo ele vai entrar em estado de alerta. Então, se eu percebi que é isso, come alguma fonte de energia rápida, vai para uma fruta, né? Principalmente ali a maçã, que tem uma digestão rápida, né? E tem a fonte de fibras também. Mas evitar realmente essas beliscadas, porque é isso que acontece quando a gente não tem uma rotina alimentar. É bem isso daí que você falou. Eu preciso de alguma coisa de energia rápida e eu vou no que tá mais fácil, né? Às vezes é melhor a pessoa prefere desembalar do que descascar a fruta. Mas é o que eu sempre falo, descasca mais e desembala menos. Que aí você vai conseguir controlar muito mais, não só o seu humor, mas toda a tua imunidade, né? As tuas reservas boas ali pro teu organismo. E isso até, falando em questão do tipo de alimento que a gente consome, vai dizer muito do nosso humor ali no dia a dia, estresse, ansiedade. Mas para uma pessoa que não tem o hábito de uma alimentação saudável ainda, é importante ela ter um preparo em casa, de repente já sair, vou ficar 10 horas fora de casa, mas eu vou levar já minha marmita, eu vou preparar já alguma coisa para evitar comprar na rua. Isso é mais recomendado? Com certeza, né? A organização, ela sempre vai te auxiliar para que você não se auto-sabote. Porque a maior parte das vezes onde a gente acaba escolhendo refeições erradas é porque a gente não se preparou em casa. E muitas vezes os pacientes falam, Nutri, o que eu como para melhorar meu humor, ou que seja a minha saúde? Eu falo, decisões. Na verdade, você não come, você escolhe tomar decisões. Então, é importante você tomar essa decisão realmente de se organizar, de perceber, eu vou ficar um longo tempo fora. Então, leva uma fruta, leva uma barrinha de proteína, né, um iogurte, alguma coisa que você consiga comer nesse meio tempo, né, ou se parar em algum lugar, escolher a opção que tenha, né, mais saudável, com menos massa possível, mais recheio proteico, uma carne, para que daí você consiga fazer esse lanche na rua. Mas é melhor sempre se programar para que não aconteça. E olha só, a gente está aqui falando sobre estresse, né, que querendo ou não acaba levando a gente ali para o mau humor, talvez uma ansiedade, uma irritação mais elevada no dia a dia, no trabalho, em casa, com a família, com amigos. E isso pode ser resolvido com a alimentação. Hoje, assim, Nutri, o que eu vejo? Como eu estou na rua todos os dias, né, trabalhando todos os dias, às vezes as pessoas estão muito estressadas, né, estão muito nas telas, no celular, na correria do dia a dia, não come direito. Eu vou falar por mim também, que às vezes eu pulo uma refeição, daí eu fico estressada, né, mas estou aprendendo aqui com a Nutri agora. Mas isso tudo pode ser resolvido com a alimentação, que é algo que todo mundo pode fazer em casa. Então, para uma pessoa que ainda não tem esse hábito saudável, como a gente estava falando agora há pouco, que tem uma rotina muito corrida, o que ela pode fazer assim de mais simples, básico, para que a partir de hoje ela já consiga ir melhorando ali a rotina dela para resolver esse problema? É o básico que sempre vai funcionar, né? O famoso arroz, feijão, carne, salada, aqueles alimentos que a gente tem o mínimo processamento possível. Frutas, vegetais, castanhas, carnes, ovos, peixes, né? Os iogurtes, cuidar muito desse intestino. Então,
é fazer o básico, evitar, quando for ao supermercado, evitar comprar aqueles alimentos mais industrializados, com muita embalagem, né? Então, para que você consiga no teu dia a dia comer aquilo que vem mais natural possível, né? Isso aí você já vai fazendo um cuidado não só da tua parte do humor, mas também da tua parte intestinal, porque a gente não consegue cuidar do nosso humor se o nosso intestino não estiver funcionando, né? Muitos chás fitoterápicos auxiliam muito, né? A melissa officinalis, né? A camomila. Então, todos esses chás calmantes também podem ser colocados na rotina dessa pessoa que está sentindo muita ansiedade, muito estresse, né? Mas é o básico que sempre vai funcionar. O que vem da terra, o que vem da natureza e o que menos vem possível da indústria é o que a gente precisa ficar longe. Nutri, e falando aí sobre esse assunto, para as crianças, mesma coisa em relação à alimentação, a chá, que também pode melhorar ali no dia a dia, reduzir o nível de estresse, deixar um pouco mais calma? Com certeza, né? Na alimentação infantil, a gente tem, às vezes, a criança é natural que ela queira conhecer o mundo, que ela queira desfrutar das coisas novas. E ela não tem vontade daquilo que ela não conhece. E muitas vezes a criança só pede por fast food, por balinha fina, que a gente oferta para ela. Então, se a gente não ofertar sempre, se a criança não ter aquilo por rotina, o melhor para ela é o mais saudável, né? Lógico, a gente nunca vai conseguir proibir 100%, né, das coisas industrializadas na rotina do nosso filho, mas ensinar para eles verem os pais comendo os alimentos saudáveis, saber que a rotina alimentar da família é aquela mais saudável, essa criança ela vai crescer de uma maneira diferente, né? E utilizar os chás da fitoterapia, se a criança aceitar, né, é bem importante também. Algumas manipulações, às vezes, a gente consegue estar fazendo com triptofano, com GABA, né, que a gente consegue ofertar para essas crianças também para dar esse relaxamento na hora de dormir, é importante também. Então, sempre com acompanhamento nutricional, sempre individualização de cada pessoa, isso que é bem importante. Fazendo acompanhamento certinho, né? Com certeza. Isso certeza. aí, gente. Nutricionista Isabel Guzzi aqui com a gente, trazendo todas as informações sobre alimentação, que pode melhorar e resolver o nosso problema de estresse e mau humor no dia a dia. Nutri, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um assunto que se a gente pudesse, a gente ficava a tarde toda falando. É verdade. Obrigada pelo convite. Gente, agora nós vamos, já que a gente está falando de comida, nós vamos lá para nossa cozinha, porque tem uma receita saindo por lá. Vamos lá ver. É isso aí, já estou aqui na nossa cozinha com o chefe Igor. Tudo bem, Igor? Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente Muito ao nosso obrigado. Vitrine Revista. Eu vi que o fogão já está ligado aqui. O que você está preparando Estou pra fritando gente? bacon já. Hoje eu vim trazer a receita do hambúrguer Fusquinha, né? Representando o nome do Lata Velha Burger, né? Agora, de dia, restaurante também. Ah, legal. Fazendo E, gente, almoço. ó, o nome é esse mesmo que você ouviu. Hambúrguer Fusquinha. E por que desse nome? Envolve nome de carro antigo, né? Tem o Maverick, tem o Opala, tem tudo. Nossa, quem é apaixonado por carro deve amar, né? Oh, com certeza. E Você é um apaixonado por carro antigo? bastante. É? Bastante, eu gosto muito. Qual que você gosta mais, assim? Eu acho bonito o Maverick. Maverick eu acho bastante bonito. Olha, por nome eu confesso que eu não conheço. Eu acho que o Fusquinha eu sei porque todo mundo sabe qual que é. Mas eu amo, assim, o carro antigo. Ele é mais elegante, parece, né? Charmoso, né? É, charmoso. Nossa. Tá, então aqui, nosso hambúrguer Fusquinha. O que que a gente vai precisar? Isso, então, pro hambúrguer é o pão de brioche, né? Pão de brioche, nosso pão de brioche ele é do dia, sempre do dia. A padeira entrega para nós todos os dias. Sim, aham. Então aqui ele vai o pão de brioche, a carne moída. A nossa carne moída é temperada no sal grosso, só pimenta e sal. Pimenta e sal. Pimenta e sal. O pessoal que for fazer em casa, eu aconselho umas 100 gramas de carne moída. Eu 100 acho na gramas. frigideira, que não tiver a chapa, né? Aham. Na frigideira já 100 gramas é essa quantidade que a gente tem aqui? 100 gramas vai dar essa Ah, base porque vai aqui. dar um hambúrguer. Isso aqui dá exatamente praticamente 100 gramas. Ah, aí, ó. Ah, você que já é especialista já sabe, né? Só de pegar. Então, assim, Mas, ó, 100 gramas de carne Só dá pra fazer um temperamos hambúrguer. no sal e pimenta. Aham. É o segredo do hambúrguer, né? A Entendi. gente não Sem passa muita no- coisa. a gente só no sal e pimenta. A gente modela ele, né? Já deixei uns pronto aqui já. Ah, aí, ó, já pra gente se adiantar, porque tem aqui o passo a passo do hambúrguer, mas já tem aqui um que já foi, como fala, amassado mesmo? É modelado, né? Modelado, pronto, mais bonito, ó. Então aqui no sal e pimenta. Eu vou só tirar. Sal e pimenta. Enquanto isso, eu fico de auxiliar aqui na cozinha, viu, gente? Só ajudando Só e tirar o conversando. bacon.
Tá, e daí assim, da onde que surgiu a ideia enquanto você tá fritando aí o hambúrguer? A gente vai já falar um pouco mais sobre os ingredientes aqui, tá? Continuar falando sobre os ingredientes. Mas da onde que surgiu a ideia de dar esses nomes aos hambúrgueres? Tem alguma coisa diferente em cada um deles? Tem a Angelícia, né, a proprietária, né, ela e o Anderson, eles são bastante apaixonados por carros antigos, né? Então, resolveram abrir um lanche em homenagem, colocar cada nome de lanche com o nome de um carro. Né? Entendi. Isso. Mas aí vocês criaram um lanche novo ou adaptaram o nome? A gente criou, né? O lanche nosso é igual esse daqui, ele vai os chips Doritos, né? E vai a geleia de abacaxi. Então, assim, eu acho Ai, que delícia. Essa aqui vocês que fazem, né? Essa daqui eu que faço. Essa daqui eu você faço, que faz. Ai, gente, 100% geleia de artesanal. abacaxi com pimenta. Com pimenta. Uma delícia. Daí o hambúrguer aqui, ele vai ficar na base de uns 10 minutos. Daí a montagem do lanche. Tá. Daí só pra gente explicar pro pessoal de casa, vamos falar sobre tudo que a gente vai usar. Que a gente falou sobre o pão, a carne. Então vai o pão, a carne com sal e pimenta, o pão brioche, né? Brioche. Queijo cheddar, maionese da casa, segredinho da casa. Maionese. E ó, pra você que tá em casa acompanhando aqui os ingredientes, tá aí na tela pra você, tá bom? Isso. Pode bater o print, fazer a foto e experimenta aí na sua casa esse hambúrguer delicioso também. Pode continuar, Maionese da casa, alface picada, tomate, o hambúrguer, geleinha e o... Maionese da casa é segredo? É segredo. Então tá bom. Essa eu não posso divulgar. É que dá aquele... É segredo, é o que dá o aquele tchan toque, no né? lanche, né? Então, assim, para o pessoal que está em casa é bem prático, né? Dar um pulinho no mercado e fazer para a família, né? Bem Entendi. bacana. Daí aqui é opcional ou ele vai já nesse lanche? O Doritos? Não, ele vai já no lanche. Já vai no Esse lanche. daqui é o mais saído da casa. Como ele é um agridoce, o pessoal tá gostando bastante, né? Nossa, Verãozão muito bom. agora saiu muito. Que daí vai a geleia também. Vai a geleia e vai o Doritos também. A geleia de abacaxi O com queijo pimenta. cheddar, que não é muito forte, né? Aham. E esse creme aqui, ele é um creme natural, com iogurte natural, que é nós mesmos que fabrica também. É só o iogurte natural? Isso, só que tem mais uns outros segredinhos, uns Ah, detalhes. aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir lá pra provar, daí né? tem que ir lá pra provar. Daí a gente manda junto, né? Uma cortesia, uns potinhos aqui. Cada cliente ganha um. Ah, nossa. Ai, parece uma delícia. Muito bom. Eu, gente, sou fã de lanche. Ontem mesmo eu tava comendo lá em casa. Muito bom. Um lanchão. E daí aqui, então, tem tudo isso de ingrediente, porque vai ser um lanche regado, Ele né? é bem grande, bem grande. Ele dá base de umas 300 gramas, mais ou menos. Caramba, bem 300 grande. gramas. Só de hambúrguer, 200 gramas, né? Nossa. Então, Esse é o tipo de lanche que eu iria pedir, eu ia ter que dividir com meu marido. é o famoso lanche mata-fome, né? É isso aí, gente. Então aqui o passo a passo é o quê? Então, primeiro passo é o pão de brioche, maionese da casa. Tá, maionese da casa. Que daí, assim, como aqui não dá pra gente entrar muito em detalhes sobre a maionese, mas me fala uma opção, chefe, de maionese que a pessoa possa fazer em casa, porque aqui no sul as pessoas já têm costume de fazer Olha, aquela maionese caseira, né? Maionese caseira, eu uso 200 ml de leite, por exemplo, um dente de alho, sal a gosto, Sal a gosto. 20 ml de mostarda, Mostarda também? isso, mostarda, um ovo cozido e o óleo até dar o ponto. Ah, Fica muito bom. Nossa. O ovo Fica cozido, né? Cozido. Coloca um ovo cozido e daí vai acrescentando óleozinho até dar o ponto da... Até dar o pontinho que você quer, Até mais dar o ponto que cremoso, quer. mais líquido. E meio limão. E Esqueci meio do limão. Ai. Daí não tem erro de... Chefe, deixa eu te não dar ponto. perguntar. Essa questão do ovo na maionese, cozido ou cru, ele dá uma diferença? Que eu já vi que tem gente que faz cru, faz cozido. O cru, eu acho que ele pega muito gosto, né? Ah, Agora o entendi. cozido, a mostarda já dá uma quebrada no gosto dele também, não pega tanto. E ele ajuda ainda a dar aquela consistência, né? Isso. E o limão também. O limão, se você usar meio limão, ali é sem erro de dar erro. É isso aí. Pega a dica, então, do chefe, faça a receita aqui da maionese que você pode fazer em casa. E aqui a gente já tá começando a preparação. Isso. Então vai o pão de brioche, a maionese da casa, alface picada, os tomatinhos, nossa, tomate selecionado, tomate bem bonitinho. Aí, ó. Tá lindo mesmo esse tomate. né? Por lanche, vai 3 rodelinhas de tomate, tá? 3 rodelinhas de isso. tomate aí, ó. 3 rodelinhas Já de tá tomate. ficando bonito. Já tá ficando bonito. E já tá grande, gente. Não sei se dá pra você ter noção. E Mas já tá grande. E o hambúrguer até eu dar o ponto. Agora daqui a pouco eu já viro ele, né? E até ele dar o Tá. ponto dele. Aí ali na frigideira mesmo, vai. Isso, o pessoal pode fazer em frigideira.
usa chapa, lá mais na rápido, chapa, né? Daí Como a demanda é quantidade grande, né? também. Mas aqui Mas em casa, na frigideira, a frigideira Isso. já resolve. E hamburgão, hein? Hambúrguer grande. A carne ela acaba reduzindo um pouco de tamanho também, né? Ela reduz. Bem que ele tá bem grande, mas a Só carne... que nós batemos o hambúrguer, né? Então ele não corre o risco. O pessoal que está em casa vai fazer o hambúrguer. Normalmente vocês pegam o hambúrguer, modela ele e já coloca ali. Ele tem risco de abrir. Agora o pessoal bater a carne moída na mão, isso ele não acontece, ó. Ele não abre, ele fica... nossa, isso é interessante, porque eu já tentei fazer hambúrguer Muitas em casa. pessoas fazem em casa e falam, eu faço o hambúrguer, meu hambúrguer não dá certo. Porque ele abre na frigideira. Tudo... Bate o hamburguinho. Um pedaço para lá, outro para cá. Com calma que dá tudo certo. E falando em questão do ponto da carne. Então. Macio, macio não, desculpa. Ao ponto. Como que a ponto. gente sabe, assim, olhando? Nós usamos ao ponto, né? Aqui na chapa, a gente tem mais ou menos a base ali de 3 minutos de cada lado, com uma chapa bem quente. Na frigideira vai em base de 4 minutinhos de cada lado, 4, 5 minutos. 4 minutinhos. Essa é a média de tempo. média de tempo. Maravilha. Quiser mal passado, 2 minutinhos. Quiser bem passado, 6 minutos de cada lado. Olha, eu amo, assim, de paixão, aquele mal passadinho da carne. É muito bom, né? É muito bom. E daí, se fala que eu quero bem passado, eu já vi que tem churrasqueiro que parece que é ofensa, né? Quando fala assim, eu quero bem passadinho, assim, quase uma pedra, duro, né? Igual italiano, com ketchup, né? Só que daí, o que eu tô passando, chefe? Por conta do meu bebezinho, eu não posso comer mal passado. Tem que ser, assim, do ponto pra mais, entendeu? Então, hoje você deu sorte. Aí a gente faz sacrifício pelo bebê. Aí, ó. Então, aqui vai o cheddar. O cheddar lá nós colocamos em cima também na chapa, vai em cima da carne. Isso, pra ele derreter. 3 fatias de cheddar nós usamos, tá bom? 3 fatias? 3 fatias, para todos os lanches. Cheddar, o lanche que vai cheddar, 3 fatias, o lanche que vai mussarela também é 3 fatias. 3 fatias. Ah, que legal, já vai ali. Tá, então, ó, vamos mostrar pro pessoal ali de casa, chefe. Você pode inclinar um pouquinho a panela ali naquela câmera ali, ó. Um pouquinho mais pra baixo ali. Tá. Aê, ó. Tá vendo aí, gente? Olha que coisa linda. Aqui vai sair na aguinha dele. 3 fatias de cheddar. E o cheddar, ele não derrete de uma vez, assim, né? Não, o cheddar ele é mais... Ele tem mais estrutura, parece. Né, do que a mussarela, né? Mussarela você jogou ela já derreteu, né? Não, maravilha. Gente, a gente tá preparando aqui a receita, um hambúrguer, se chama hambúrguer Fusquinha, do chefe Igor. A gente tá aqui no passo a passo. Mas olha só, daqui a pouco nós vamos pro intervalo, rapidinho. E daqui a pouco, quando a gente voltar, nós vamos falar sobre colônia de férias. Então você que tá aí em casa com a sua criança, não sabe mais o que fazer, já fez tudo que era possível, tem a colônia de férias aí para você levar seu filho, para ele se divertir, passar o dia. Lá tem monitores, tá bom? Para você deixar o seu filho lá e ele realmente aproveitar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, voltando então do intervalo. É daqui a pouco. Voltamos então com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos ao vivo da redação da Tarobá com a repórter Gemima de Oliveira. Boa tarde, Gemima, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Pamela. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O destaque do portal Tarobá de hoje é para falar sobre o show Todo Mundo no Rio, que sempre gera uma grande expectativa do público brasileiro. Quem será o cantor ou cantora que vem para o Brasil se apresentar na praia do Rio de Janeiro? Ano passado nós tivemos Lady Gaga aqui no Brasil, com um público de mais de 2 milhões de pessoas acompanhando o show. E agora, em 2026, a especulação é grande para quem vai ser o cantor ou cantora de 2026 a se apresentar no Todo Mundo Rio. Uma das cantoras cotadas para o show é a cantora Shakira, a cantora colombiana Shakira, que depois de um e-mail divulgado por uma plataforma de música, aumentou as especulações em relação à vinda da cantora para o Brasil, e também uma plataforma de shows internacionais, que divulga shows internacionais, também colocou aí o show da Shakira para um possível 9 de maio aqui no Brasil. E em nota, né, um compartilhamento na rede social do prefeito do Rio de Janeiro, ele apenas divulgou "será? Eu não sei de nada", como uma nota em relação a essa especulação da vinda da cantora Shakira. Em relação também ao Todo Mundo no Rio, de acordo com o secretário de Cultura, Lucas Padilha, ele, na opinião dele, a cantora Britney Spears seria uma das cotadas, mas ele também divulga que não sabe ainda de nenhuma negociação
que esteja ocorrendo no momento. Em nota, a Prefeitura e também a comunicação do Todo Mundo no Rio divulgou que eles não divulgam nenhuma nota e também nenhuma nota sobre as negociações que estão em andamento. Fica aqui a expectativa de quem será o cantor ou cantora que irá subir no palco do Todo Mundo no Rio em 2026. E para acompanhar essas e outras informações em relação às notícias de Londrina e região, só acessar o portal tarobá.com.br. Volto com você, Pamela. Obrigada, Jamilma, pelas informações. É isso aí. E agora nós vamos falar sobre um assunto, gente, que a gente está vivendo, né, nesse momento, que são as férias, que é um período muito esperado pelas famílias. Então, o que acontece, né? Menos rotina, mais descanso e principalmente mais tempo juntos. Mas será que só estar perto já é o suficiente para fortalecer esse vínculo entre pais e filhos? Em meio às telas, compromissos e cansaço acumulado, criar conexões verdadeiras pode ser um verdadeiro desafio. Então, para falar sobre como transformar esse período em momentos de afeto, presença e memória afetiva, eu converso agora com a neuropsicóloga Renata Araújo, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse período e sobre as pequenas atitudes que podem fazer aí a diferença para que a gente consiga estimular melhor as nossas crianças. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui. Esse período de férias, Renata, é importante, né, a gente ter, de repente, uma programação, alguma coisa diferente para fazer, não deixar as crianças sempre nas telas? Claro, é importantíssimo. Além das atividades extracurriculares que já acompanham o período escolar, as atividades que ocorrem no período das férias, elas auxiliam no desenvolvimento infantil. Sinalizo só a importância também do período de descanso, né? Muitas vezes as crianças chegam no final do ano com a intensificação ali das atividades, muitas participam de terapias, e os sinais de cansaço são muito evidentes, né? Então, alterações de humor, de comportamento também ocorrem muito nesse período. Então, antes de qualquer atividade, um período de descanso, tanto para a criança quanto para os pais, é essencial. Uhum. E a criança também é diferente para a criança, né? É um período que ela está mais livre, digamos assim, para fazer o que quiser. Mas, por exemplo, eu fui visitar uns amigos meus, eles têm 2 filhos. Um deles já é maiorzinho e ele assim não parava, toda hora querendo comida e alguma coisa para fazer, não parava o dia todo desse jeito. E isso é um reflexo da falta, talvez, né, da rotina da escola, e a criança está tentando fazer alguma coisa diferente. Então, para os pais e para os filhos, esse é um momento de oportunidade, né, de criar esse vínculo que a gente estava falando aqui agora há pouco. E como que os pais podem fazer isso? A participação ativa na rotina, nas atividades, ela já é essencial para a construção desse vínculo. O período das férias é um período em que a gente tem uma diminuição de determinadas atividades, o que proporciona maior tempo de qualidade, como também uma redução do estresse com relação à rotina acumulada em geral. No entanto, algumas atividades elas são importantes e necessárias, né, para a construção desse vínculo e esse fortalecimento também. Além das atividades extras que podem estar sendo feitas, em casa também tem algumas atividades juntas, né, que podem fortalecer esse vínculo. Desde tarefas simples, como, por exemplo, produzir pequenos lanches ali no período da tarde, uma leitura, uma conversa durante o período noturno, atividades em família, em grupo, como jogos de tabuleiro. Todas essas são algumas possibilidades que se tem nesse período. Uhum. E você participar, né? Porque uma coisa a gente está no mesmo ambiente, mas eu posso estar aqui no meu universo, né, fazendo minhas coisas no meu celular, e você no seu. É importante que os dois estejam ali interagindo, os pais, né, com os filhos, interagindo, fazendo uma mesma atividade, né? Sim, é totalmente essencial. Muito mais do que quantidade, as atividades elas precisam ter uma qualidade de presença. E essa qualidade de presença a gente só consegue com uma escutativa, uma atenção, um envolvimento nas tarefas. Então, demonstrar interesse realmente pelaquilo que a criança está fazendo, participar. Principalmente com crianças pequenas, essa presença e o contato físico ela é essencial. E isso a gente consegue através do brincar. Então, entrar no imaginário da criança, né? Fazer associações, personagens,
trazer essa ludicidade para a brincadeira vai ser essencial. E tem que ter paciência, né? Porque quando a gente fala de criança, a criança ela tem o tempo dela, ela vai fazer, às vezes está aprendendo em questão de coordenação motora, pegar uma coisa e colocar no lugar certo, e tem que ter esse tempo, essa dedicação e essa paciência, e isso exige dos pais. Exige bastante, principalmente porque essas atividades motoras em geral, elas demandam bastante tempo. Então, eu sempre recomendo que iniciemos com atividades com menor nível de exigência, né? Seja adequado ali ao nível de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Quando a criança não consegue fazer sozinha, com autonomia, os pais podem estar modelando. Então, às vezes, pegando ali na mão da criança, levando, auxiliando nesse encaixe, fornecendo um tipo de suporte, né, visual, gestual. Então, apontar. Todos esses são momentos de interação que vão tanto auxiliar nesse desenvolvimento infantil, no sentido, né, da coordenação, do cognitivo, mas também do emocional. E falando sobre atividades com as crianças, algo que dá para ser feito em casa, é importante os pais estarem ali pesquisando e se atualizando em questão de atividades lúdicas, como você mesma mencionou, com coisas simples do dia a dia que já está indo em casa, sem precisar gastar com brinquedos caros? Sim, com certeza. Principalmente atividades que podem ser utilizadas, inclusive materiais recicláveis, né? Elas proporcionam muito a montagem, por exemplo, de circuitos para a criança estar percorrendo, fortalecendo, né, essa musculatura, o desenvolvimento motor, tarefas relacionadas também ali ao desenvolvimento emocional. Então, jogos de adivinhação, jogos que retratam e expressam emoções, todos esses podem ser construídos em casa. Então, nos próprios, devido à divulgação das informações, né, no próprio Instagram, tem algumas atividades que os pais podem estar fazendo, como receitinhas caseiras de slime, de materiais texturizados, sensoriais, que acabam atraindo bastante a atenção da criançada. E falando então nas idades, agora a diferença de idades, porque tem atividades específicas para cada faixa etária. E às vezes o pai ele fica muito preso naquela fase que talvez já passou da criança e quer continuar oferecendo a mesma coisa para aquela criança que talvez já está entrando aí numa adolescência. Qual que é a importância do pai, da mãe, saber em que fase que a criança está? Nos anos iniciais, a criança ela é muito orientada pelo interesse do adulto também. Então, se o adulto direciona o foco dela para algo que possa ser compartilhado, ali um filme, um tema, a criança vai aderir com muito mais facilidade. Mas ali na pré-adolescência já é importante estar incluindo também alguns aspectos como a atenção plena, a escuta ativa, o acolhimento emocional e principalmente ter esse interesse. Então, perguntar muitas vezes o que a criança gosta, estar atento também às preferências, o que a criança busca ali enquanto consumo de conteúdo na internet. Estar atentos, né? Na adolescência, principalmente, o vínculo ele é fortalecido, além dessa questão do interesse, mas também de uma escuta, um acolhimento, uma compreensão e um respeito às individualidades, essa necessidade de espaço. Então, cada etapa vai ter algo adicional ali para o pai estar atento. A sua demanda, né? A sua demanda. É isso então, gente. Nós acabamos agora de falar um pouco mais sobre atividades nesse período de férias. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite novamente. E já que a gente está falando, então, sobre esse assunto, aproveitando, né, esse assunto de férias, tudo que está acontecendo, nós vamos agora falar sobre como você pode usar esse tempo livre para ocupar aí as crianças. E uma ótima opção é a temporada de colônia de férias, que além de garantir a diversão dos pequenos, é também um serviço gratuito. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Júlia Neri sobre toda essa programação que está acontecendo aqui em Cascavel. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Pamela. Uma ótima tarde a você que acompanha o Vitrine Revista. Pamela, então, essa colônia de férias aí foi promovida pela Secretaria de Assistência Social aqui de Cascavel para aí ajudar as crianças a ter um momento de lazer, atividades
durante esse período de férias. As atividades já começaram e seguem até o dia 30 de janeiro. São diversos endereços. As colônias acontecem, então, no Centro da Juventude, nas unidades Eureka 1 e 2, e o CCI dos bairros Cascavel Velho, Santa Felicidade, Morumbi e 14 de novembro. As ações acontecem de manhã e à tarde e são definidas por cada unidade que oferece aí as atividades, com programação voltada a crianças, adolescentes, adultos e idosos já vinculados aos centros de convivência. Durante esse período, as crianças e todos ali que participarem, já atendidos nos serviços sociais, participam de gincanas, jogos, oficinas recreativas e atividades esportivas organizadas, então, conforme a faixa etária e a organização dos grupos de cada unidade. Toda a programação é 100% gratuita, tem também lanche de manhã e à tarde, então é uma colônia de férias, uma opção aí bem completa, que não é só para as crianças, mas também atende os adolescentes e os idosos, todos podem participar. A programação segue até o dia 30 de janeiro, então reforçando, e para participar é só procurar uma das unidades dos centros de convivência nos bairros Cascavel Velho, Morumbi e Santa Felicidade. Pamela. Obrigada, Júlia, pelas informações. E é isso aí, para você que está aí de casa acompanhando, uma ótima oportunidade para você inserir a sua criança, seu adolescente aí em uma atividade diferente. Nesse período de férias, eu tenho certeza que ela vai amar, que tá muito legal, gente. Ó, gratuito de segunda a sexta-feira até o dia 30 de janeiro, tá bom? E olha só, hoje é o dia do fotógrafo, uma data aí muito interessante, muito importante. E agora nós vamos falar com o fotógrafo que está aqui ao meu lado, né, já sentado aqui à vontade, aqui no nosso estúdio, Leandro Borges, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Leandro, para a gente começar, hoje é o seu dia, né, você é um fotógrafo já aqui em Cascavel mesmo, né, e trabalha em qual área específica? Porque o fotógrafo tem fotógrafo de casamento, de aniversário, de paisagens, qual que é a tua área? Exatamente. Hoje é o dia do fotógrafo e também o dia da fotografia no Brasil. E nós temos também a data do dia 19, que é o Dia Internacional da Fotografia. Daí o dia 19 é só o Dia Internacional da Fotografia. E hoje a gente celebra os 2 dias. E depois dia 19 de janeiro mesmo? Dia 19 de agosto. De agosto. E aí depois de percorrer vários caminhos na fotografia, eu decidi ficar na fotografia de natureza. Ai, que legal! E a gente já está vendo aqui, né? Exatamente. E atualmente eu estou fazendo os meus quadros decorativos para ambientes. Uhum. Ah, então você é focado na natureza em si. Você pega aqueles detalhes, como a gente pode ver aí nas imagens, né? Aqui também nesse quadro que está aqui no nosso estúdio. E como que você foi para esse nicho? Me conta um pouco da tua história. Então, o nicho da fotografia... Uhum. Eu já comecei a fotografar bem desde cedo. Interessante que hoje a minha irmã, olhando um vídeo meu lá, ela falou assim, na verdade você começou bem antes do que esse teu currículo está dizendo. Que era quando você tirava as fotos da gente, cortava a cabeça, cortava os pés, colocava um lençol atrás e falava que era o cenário. Então, desde aquela época, né, já na adolescência, ali já estava construindo algo da criatividade, do que hoje a gente chama de fundo fotográfico, ou cenário fotográfico. Então, ali estava começando que com as precisa ter um olhar também de... diferente, né? É um olhar artístico, né? As minhas fotografias, elas são aí dentro do contexto para trabalhar na questão... Eu sou artista visual também, então a maioria das minhas fotografias são expostas em exposições nacionais e internacionais também. Faz quanto tempo que você trabalha na área? Bom, a fotografia, ela é minha segunda profissão, ela é a profissão segunda, que não tem nada a ver com a primeira, que é consultor tributário, mas eu trabalho com a fotografia já tem 15 anos, mais de 15 anos. E você ama, então, fotografar? Amo fotografar, amo ensinar. As mães aí das crianças de colônia de férias, pode mandar para mim aí, ensinar fotografia para as crianças. Que tá vendo? Mais uma atividade, então, a gente acabou de descobrir. Exatamente, ensino também fotografia, tem uma aluna minha que hoje mora na Itália, fotografa melhor do que eu. Nossa, outro nicho, tem a Vitória também, que foi uma menina que eu ensinei, hoje fotografa lindamente aí, eventos, casamentos. Tem a Isabelle, que foi uma aluna que eu ensinei, que tinha 11 anos na época, depois a gente submeteu as fotografias dela para uma exposição, sendo aprovada pela Secretaria de Cultura. Então... Nossa, que legal!
Tem Então você bastante tem coisa. alunos aí que já está desfrutando da profissão. Não, tem aluno que está melhor que eu. Mas esse é o papel do professor de quem ensina, né? Geralmente é levar as pessoas mais longe do que você foi, né? Ensinar. Exatamente. dados. O conhecimento é para isso mesmo, para a gente se transmitir, né? A nossa grande missão aqui nesse planeta, nessa Terra, é a gente evoluir, né? É a isso aí. gente transmitir o nosso conhecimento. E daí, assim, falando um pouco mais em detalhes sobre o teu trabalho, para você chegar, assim, de curiosidade mesmo, quando você vai escolher, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aqui nesse quadro, que você trouxe aqui pra gente, como que você, qual que é o processo, o que que passa, assim, eu quero entender em detalhes como que você chega no resultado final, né? Se você está procurando algo específico, se é algo que de repente, assim, você sai para fotografar e é aquilo que é surpreendido por alguma coisa e daí você leva para frente, como que funciona? Olha, tem um fotógrafo que diz que a gente fotografa com a nossa bagagem cultural, com aquilo das nossas crenças. Então isso é muito verdade, porque as pessoas que me conhecem, elas nunca vão ver eu fotografando futebol, porque eu não gosto, não entendo nada, não torço para nenhum time, então dificilmente vai ver alguma fotografia nesse sentido. Então, às vezes eu saio em busca, eu quero tentar fotografar, que nem esse dia eu estive no sítio, falei, eu queria fotografar uma teia de aranha, não consegui achar. Mas, e às vezes... tem dias que você sai com aquele foco específico, com aquele de foco. encontrar algo. Mas é até interessante que tem uma fotografia que passou ali, que é do Beija-Flor, que ele fez o ninho do Beija-Flor no Pisca-Pisca, na época de Natal. E foi um dia que eu saí com os meus amigos do Fotoclube, aproveitar e parabenizar todos os fotógrafos do Fotoclube. Parabenizar também a minha amiga Ângela, que está assistindo a entrevista aqui ao vivo, e algumas pessoas que estão assistindo aqui o programa. E essa fotografia do Beija-Flor, por exemplo, eu fui fotografar com o pessoal do Fotoclube e chegou lá, minha bateria acabou. E eu não consegui realizar as fotos. Quando eu cheguei em casa, tinha lá aquele ninho, que provavelmente já devia estar ali há uns 2, 3 dias e eu não tinha percebido. Então aquele ali para mim foi um presente de Deus, né? Então isso veio, não foi algo que eu fui buscar, né? Porque quando eu fui fotografar com o pessoal, eu fiquei triste, porque todo mundo realizou as fotos, eu consegui não realizar nada, que eu acabei pegando meu celular e fazendo foto do pessoal registrando. E a bateria acabou da câmera. E quando eu cheguei em casa, tinha esse presente, né, que Deus tinha me dado, que depois fez parte de uma exposição na França, eu acho, se eu não estou enganado. E falando, né, o pessoal do Fotoclube, eles participam, uma instituição? É uma instituição aqui de Cascavel que organiza também a questão de concursos, né? Agora, recentemente, a gente teve o concurso aí aberto em parceria com a prefeitura, né? No aniversário da cidade. Ah, eu vi. Então, esse concurso teve a mão do Fotoclube aí também. E a gente se reúne para estudo, né? Porque a fotografia, acima de tudo, ela é uma arte, né? Ela está dentro das artes visuais, né? Das artes modernas aí. Sim. Então a gente estuda muito também, porque não é só simplesmente apertar o botão e fotografar, né? E é os detalhes da natureza, né? Eu vi as fotos lá, as fotos que concorreram. Eu estava lá, inclusive, no dia fazendo a cobertura do aniversário de Cascavel e muita foto linda. E você também ganhou um prêmio, é isso? Alguns. Que, inclusive, está aqui ao nosso lado. Você consegue pegar ali? Ali, ó, pronto. O pessoal já pegou. Esses foram os primeiros, quando eu comecei em 2018, concorrendo com cursos de comunicação, que era jornalismo, designer gráfico, propaganda e publicidade, e fotografia, acho que 5, 6 cursos, se eu não me engano, e eu ganhei na época em 2018. Depois, o mais recente que eu ganhei foi em 2024, que foi um coletivo da Eurarts, que foi em Portugal, que eu ganhei pela melhor arte brasileira. Lá em Portugal? Em Portugal. Em 2024 falei que ia fazer um tour pela Europa. Em 2025 alguns amigos queriam que eu participasse de mais algumas coisas. Eu falei, não, 2025 vai ser um ano sabático, não vou fazer nada. Mas esse ano também já estou retornando, provavelmente vou passar de novo por Portugal, Espanha, França também de novo e Uruguai esse ano. Nossa. Então, pode aguardar que vai ter novidades. E cada lugar tem uma coisa diferente, né? Quando a gente fala natureza, que é o teu foco ali, que você vai mais para esse lado, em cada cidade, em cada país, você consegue perceber a diferença, assim, na natureza? Existe a diferença, mas algo que a gente consegue perceber é que a fotografia comunica, né? Ela passa essa mensagem universal, porque por mais que a gente seja diferente culturalmente, o Brasil, do Uruguai, por exemplo, ou da França, né? O que faz a minha fotografia ir lá para a França e as pessoas, né, acolherem, chamar a atenção, né? Então, a gente vê que a fotografia tem essa linguagem universal. É isso aí.
Léo, muito obrigada, então, pela tua participação, por trazer aqui, né, a tua história, a tua trajetória, o teu trabalho lindo. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz. Quer deixar aí um beijo, um abraço para alguém? Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Parabéns a todos os fotógrafos, meus amigos, colegas fotógrafos. Tem muitas pessoas que eu admiro muito na fotografia, aí que trabalham comigo, outros que estão começando, outros já mais antigos. E acompanhem lá meu trabalho, né? Atualmente eu estou mais focado nessa questão de fazer os quadros para decoração de ambiente, seja casa, escritório, clínicas. Então, se você aí que ama a natureza também e quer ter um pouquinho da natureza dentro do seu lar, pode me chamar que eu vou ter o prazer de te atender. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Sempre muito bem-vindo por aqui, tá bom? Obrigado. Pessoal, então olha só. Exercícios físicos estão entre as resoluções de ano novo de muita gente que coloca lá na meta, né? E começar é fácil. O desafio é se manter motivado com a demora dos resultados. Então, quem mostra pra gente, né, tudo sobre esse assunto é a repórter Roberta Scherer. Repetições parecem infinitas. 1, 2, 3, 4 séries. Perna, braço, peito. E o resultado? Quando chega? Semana passada eu comecei a ver um músculo no braço que eu nunca achei que eu tinha, um na perna, foi tipo uns... São 4 meses? Demora, eu acho, né? Não sei se é tão rápido ver o benefício estético. Então eu tô mais olhando para outras coisas para ter pequenos ganhos que me façam estimular a vir mais vezes. O pico das matrículas nas academias acontece em janeiro, no espírito Ano Novo, Vida Nova. Nessa, em São Paulo, a queda de adesão acontece depois da Páscoa, quando chega o friozinho. O desafio? Manter os alunos motivados. A gente procura fazer as avaliações constantes para justamente poder mostrar os resultados e dessa maneira a pessoa vê que está tendo uma evolução não somente corporal, mas uma evolução física e mental que permanece ao longo do tempo essa pessoa frequentando a academia. Para manter a motivação, é importante ter em mente todos os benefícios da prática de exercícios físicos, como subir uma escada sem perder o fôlego, ter mais disposição nas tarefas do dia a dia ou mesmo dormir melhor, por exemplo. O tal shape, que vem com a queda de gordura e aumento da massa magra, varia muito com a dieta e intensidade dos treinos, mas existe uma estimativa. A gente tem aí um número mágico que é em torno daquelas 12 semanas, 3 meses, né, de uma adaptação mais crônica do organismo. Lembrando que o exercício ele já tem algumas transformações agudas também, imediatas. Resistência cardiorrespiratória, melhora da força, né, que nos traz qualidade de vida, a resistência muscular, flexibilidade. É, gente, é fácil começar, né? Como a gente falou no início ali, mas é difícil manter. Você colocou aí na sua meta de 2026, tem um ano todinho aí para encontrar um esporte, uma atividade que você gosta e chegar aí no final do ano com aquele corpo que você deseja e, claro, com muita saúde, né? A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Voltamos com o nosso Vitrine Revista e olha só, gente, agora a gente vai falar sobre o nosso Instagram, que está aqui na nossa tela, ó. Nosso Instagram, Vitrine Revista Cascavel, que você pode acompanhar. Aqui a gente coloca todas as informações dos convidados que vêm por aqui, todos os assuntos, o que a gente conversou. Tudo que acontece aqui no nosso Vitrine Revista está lá no nosso Instagram. E você pode, é claro, acompanhar tudo por lá, deixar seu comentário, comentar nas fotos, mandar uma mensagem pra gente, tá bom? Que a gente manda aquele beijo e aquele abraço. Sugestão também de pautas, de ideias, se você tiver alguma ideia. Ai, conheço alguém aqui na esquina de casa que faz uma coisa diferente. Ou você mesma, né, gente? Você pode mandar mensagem aqui, dar algumas sugestões que nós estamos aqui com a nossa equipe de coração aberto para receber você aqui com a gente. Então siga lá no Instagram, Vitrine Revista Cascavel. Gente, e agora nós vamos falar sobre um assunto também muito interessante, porque vocês sabiam que muitas mulheres abriram mão da reposição hormonal porque há anos o tratamento é associado a risco de doenças como câncer. Então agora já tem aí uma virada, né, na ciência sobre a segurança dessa terapia durante a menopausa. E nós vamos ver agora na reportagem da Olivia Freitas. Menopausa. Até falar sobre o assunto ainda é difícil.
Imagine enfrentar um problema. A Sabrina descobriu aos 45 anos. Cansaço, né? Uma fadiga extremamente, irritação absurda. Lembro da época da minha mãe, onde ela foi fazer reposição hormonal e tinha todo aquele preconceito com relação aos medicamentos. Parte disso nasceu de um alerta em 2003 do FDA, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, indicando que os medicamentos de reposição hormonal deveriam ter tarja preta. Foi depois de um estudo que apontou riscos como ataques cardíacos, derrames e câncer. Diversas pesquisas feitas posteriormente, no entanto, questionaram os dados e relacionaram os remédios a ganhos para a saúde da mulher. A agência classificou os alertas como enganosos e pediu que os fabricantes removam os avisos das embalagens. A primeira mudança, com alerta severo, lá no início dos anos 2000, foi uma redução drástica nas prescrições desse tipo de terapia. Agora, com a revisão do tema, a expectativa é de que pelo menos uma das barreiras que ainda limitam o acesso das mulheres à reposição hormonal durante a menopausa seja derrubada: a desconfiança. A terapia hormonal não é tão perigosa quanto se acreditou lá no início dos anos 2000, muito pelo contrário. Para a maioria das mulheres, ela tem muitos mais benefícios do que possíveis riscos. A reposição hormonal é usada para reabastecer os hormônios que diminuem com a menopausa, melhorando sintomas como ondas de calor, suores noturnos e insônia. Mesmo considerado seguro, o tratamento não é indicado para todas. Principalmente mulheres que tiveram um câncer de mama e mulheres que estão fora da janela de oportunidade, que seriam até 10 anos da menopausa, o momento ideal de iniciar o tratamento. E os benefícios versus riscos da terapia hormonal, sim, sem dúvidas, têm que ser avaliados individualmente por um profissional qualificado, que na prática ainda é a maior dificuldade das mulheres. É isso aí, eu já tô por aqui na nossa cozinha, novamente, do nosso Vitrine Revista. Gente, ó, o hambúrguer já tá finalizado. Prontinho. Eu tava aqui comentando que eu tô de cara com o tamanho desse Esse é o hambúrguer. Fusquinha, pessoal. E esse é o Fusquinha, que tem maiores, né? Tem o maior, esse é o pequeno. Igor, me conta como que tu finalizou, que a gente tinha deixado, você estava fazendo ali a carne, Então preparando. aqui eu finalizei praticamente, normalmente como o cliente vai lá comer, né? Vai lá servir. A gente manda assim, manda o molhinho, né? Molhinho cortesia da casa, batata frita cortesia da casa, essa batata chips é crocantinha, é feita lá também, tá? Ah, é feita lá. Que delícia. Para entrega também. Vai É um tudo, combo, né? Vai tudo acompanhamentinho para entrega também, pro delivery. Olha aí. E para quem que vai o beijo e o abraço de hoje? Dá um beijo para minhas filhas, para minha esposa, né? Não pode faltar. Para todos os meus colegas de trabalho, todas as pessoas, meu patrão, para G, para o Ander, para todas as pessoas que acreditam e confiam em mim. É isso aí. E para as pessoas que querem acompanhar o teu trabalho, por onde que elas conseguem fazer isso? Instagram é @chefigor, é chef com i, underline GOR, Chef Igor. Gente, agora fica o desafio pra mim. Confesso pra vocês que tô morrendo de vontade. Vou morder isso aqui, mas, gente, vocês não estão entendendo o tamanho. Acho que agora, quando eu pegar... Eu posso pegar e colocar aqui? Pode. É. Tanto faz. Meu Deus, é muito grande. Eu vou pegar esse menorzinho aqui. Vou pegar, que não tá tão menorzinho, né? Olha, se minha boca ficar suja aí, vocês me desculpem. Eu fiz um mimo pro pessoal da produção também. Olha aí, ele tá falando que já deixou pro pessoal da produção. O pessoal da produção tá feliz. Cadê? Gente, olha o tamanho disso aqui. Vocês estão entendendo? Eu vou morder um pedacinho, né? Vamos lá. Pera aí, deixa eu amassar um pouquinho aqui. Saboroso? Muito saboroso, ó. Vê minha mordida aí. Quase que pega tudo, ó. Gente, uma delícia, tá? Suculento. O pessoal quer provar, Lata Velha, hamburgueria. Temos almoço também, entrega de marmita. É Só isso chegar aí. lá. Almoço, entrega de marmita e o lanche E o Fusquinha, hambúrguer, que a gente Fusquinha. aprendeu hoje. Pessoal, eu vou ficando por aqui, né, me lambuzando aqui, comendo esse lanche gigantesco, mas você pode fazer aí na sua casa, ou então ir lá na... Como que chama? Conhecer Lata Velha. Lata Velha, conhecer esse e outros que tem lá outras opções também, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até amanhã, então.